Povo de Deus, bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Muito obrigado, os músicos. Deus abençoe. Antes de mais nada, os irmãos que estão aqui, vamos fazer uma oração. Vamos apresentar a nossa manhã ao Senhor. E Ele conduza o culto desta manhã, assim como já tem conduzido os demais cultos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. E que no nome de Jesus, que hoje nós recebamos do Senhor aquilo que o Senhor preparou para nós e que no nome de Jesus, que ao sairmos daqui nesta manhã, ó Pai, que nós possamos transbordar do Teu Espírito e que aquelas pessoas que estiverem à nossa volta, ó Deus, venham querer saber, ó Pai, o que é que nós temos que elas ainda não têm, que é o Teu Espírito Santo, e que assim elas possam ter o desejo em Te conhecer, ó Deus. Então, em nome de Jesus, me usa. Em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa por aquilo que eu fiz, que eu não deveria ter feito, e em nome de Jesus, me perdoa também, se eu deveria ter feito algo e não fiz. Tem misericórdia da minha vida. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nessa manhã, nós vamos ler Salmos, capítulo 37, verso de número 1. Salmos 37, verso de número 1. E o tema da nossa conversa nesta manhã, Dona Marlene, é: Deus age na vida dos justos. Deus age na vida dos justos. Salmos capítulo 37, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro de em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso de número 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Verso de número 25. Fui moço, e agora, sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Graças a Deus. Eu lendo essa reflexão de Salmos, esse Salmo de Davi, eu falei, puxa vida, essa reflexão por si só, esse Salmo por si só, transpassado aí pelo salmista, ele por si só ele já prega. Ele por si só já entrega a mensagem do Senhor à vida de cada um de nós. Eu não precisaria falar mais nada nesta manhã. Apenas na leitura desse salmo, acredito que Deus já falou muito com vocês, assim como Ele tem falado muito comigo nesses últimos dias. Então, ao receber o convite do nosso pastor, eu fiquei muito à vontade em trazer essa reflexão hoje, porque é o que Deus tem feito e é o que Deus tem operado na minha vida, na vida da Rafa, nós que estamos um pouco mais próximos nesses últimos dias. Só que antes de nós começarmos e a gente refletir a respeito dos pontos que eu separei nesta manhã, é interessante, a princípio, para a gente ter um norte assim todos juntos, a gente precisa saber o que é ser uma pessoa justa. O que é ser uma pessoa justa? E o justo, mediante a palavra, é aquele que faz o que é certo mediante a palavra. Então, como que sei que estou na condição de um justo mediante ao Senhor?
não é fazendo o que é certo perante a lei dos homens. Porque perante a lei dos homens tem muitas situações que são certas, só que diante a palavra de Deus não são corretas. Então justo é aquele que faz o que é correto, o que é certo, ele age conforme está sendo instruído mediante a palavra de Deus. E o ímpio, irmão? E o ímpio, porque a gente vê, se você depois leia na sua casa, quem aqui veio hoje necessitando de uma resposta, de uma vitória, de uma palavra de consolo, de uma orientação? Dá um sinal com a mão, por favor. E o Salmo 37, ele vai mostrar muito bem isso, ele vai te responder muito em cima disso, e ele vai te mostrar e vai fazer muito a comparação entre o justo e o ímpio. E aqui está mostrando muito bem o que Deus faz na vida do justo. Só que o ímpio é aquele que, ao contrário do que o justo, né, o justo faz aquilo que é segundo a vontade de Deus, o ímpio é aquele que anda fora da vontade de Deus, que vive uma vida de pecados e ele vive ativamente uma vida fazendo aquilo que é mal. E aí, irmãos, pontuando os salmos que nós lemos, a primeira pontuação que eu farei com vocês nessa manhã é a respeito de Salmos 37, verso de número 1 e 2, que fala que não te indignes por causa dos maus feitores. E a gente para por aqui. É interessante a gente observar a seguinte situação. Muitas das vezes nós, olhando pela aparência a vida do justo, do injusto, né, do ímpio, a gente vê a vida dele e fala, puxa vida, eu tenho me esforçado para fazer aquilo que é certo, eu tenho me esforçado para seguir a palavra de Deus, estou ativo no ministério, e a gente sabe que o nosso ministério é o ministério da reconciliação, é reconciliar o perdido, aquele que ainda não tem Jesus como salvador da vida dele, reconciliar ele a Jesus Cristo. Esse é o meu ministério, esse é o seu ministério, esse é o nosso ministério. E muitas das vezes você olha a vida daquela pessoa que está totalmente contrária à palavra, é um ímpio, e aparentemente a vida daquela pessoa é melhor do que a sua. Aparentemente os planos, os projetos, a vida familiar, o casamento, a vida conjugal, os filhos da pessoa, tudo parece que na vida do ímpio vai bem. E na sua vida, que é o justo, você que é o justo, você que se esforça, você que se desdobra para fazer a vontade do Senhor, para andar ali alinhado com a palavra, você acaba se vendo numa situação pensando que Deus não está vendo a sua vida, Deus não está ouvindo suas orações, Deus não tem parado e te percebido. Mas olha o que a palavra de Deus, olha o que o salmista Davi diz para a gente: não fique indignado pela vida do justo, do injusto, do ímpio. Não fique com inveja dele, não fique com inveja da vida dele, não fique com inveja dos resultados dele. Olha por quê? Pois dentro de em breve definharão como a relva e murcharão como a erva a erva verde. Como justo, irmão, como justo, você não precisa e você não deve ficar com inveja da vida do ímpio. Porque como um sopro, um piscar de olhos, um estalar de dedos, isso que aparentemente para ele é positivo, e para você olha aos seus olhos, ele está sempre feliz. Olha o Instagram dele, está sempre com boas e ótimas viagens. Tudo lindo, maravilhoso pelo que ele passa para você. E muitas das vezes você acaba ficando chateado. Porque você está com uma oração, você está fazendo o seu pedido a Deus há tempos. E pode ser que aparentemente você ainda não viu resultados. E você fica chateado com isso. Recentemente a Marcinha deu um testemunho sobre o Luiz Felipe, e quando ela estava contando eu falei, eu quero ver
como o pastor saiu dessa com o Luiz Felipe. Luiz Felipe estava doentinho e há tempos o pastor já estava orando pela vida do Luiz Felipe. Isso, relatos da Marcinha. E um certo tempo o Luiz Felipe falou assim para o pastor: Jesus não cura nada. O pastor olhou, segundo relatos da Marcinha, falou: como assim Jesus não cura nada? Por que você está falando isso? E aí o Luiz Felipe, curioso como é, e certo disso, porque está aprendendo, o HD dele aqui, ó, tá limpo, então ele está aprendendo, faz muitas perguntas. Por que você está falando isso? Perguntou o pastor para o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe respondeu: estou falando isso porque faz tempo que o senhor está orando, você está orando, pai e filho, então tem essa liberdade, faz tempo que você está orando por mim e eu ainda não fui curado. E o pastor respondeu o seguinte para o Luiz Felipe: Jesus cura sim. Acontece que você não foi curado ainda porque você não está fazendo a sua parte. Jesus cura, mas não é Jesus que manda você ficar andando descalço. Não é Jesus que manda você ficar sem blusa lá fora no frio, no vento gelado. Não é Jesus que fala para você ficar tomando água gelada. E aí, segundo relatos da Marcinha, Luiz Felipe falou: é verdade, não é Jesus que me dá água gelada, sou eu que vou e pego. Então muitas das vezes a gente acaba pensando que a vida do ímpio está melhor do que a nossa. A vida daquele que está lá fora, que está fazendo o que não é de acordo com a palavra de Deus, é melhor do que a nossa. Mas pelo contrário, Deus faz sim. Deus responde sim, Deus está com você, Deus está te vendo, Deus está se importando com a sua vida, com a sua causa, mas basta você fazer a sua parte. E qual é a nossa parte mediante ao que nós estamos refletindo nessa manhã? A gente não deve sentir inveja pela vida daquele que não está fazendo a parte dele. A gente não pode cair nesse erro. Você, irmão, você, irmã que está aqui nesta manhã, você não pode cair nesse erro. Segunda situação que eu pontuo, verso de número 23 e verso de número 24, que diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Segunda situação que eu pontuo nesta manhã, irmãos. Como justo que você é, você recebe de Deus o amparo. Você recebe de Deus o apoio. Você recebe de Deus o cuidado. Você precisa lembrar disso. Você não pode sair daqui nesta manhã sem saber desse detalhe. Se você cair, tem até um corinho que diz que eu gosto muito. Eu não sei se é a voz da verdade, quem canta fala: se você cair, ele te levanta, e se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Eu gosto demais, porque isso traz um conforto tão grande ao meu coração, porque muitas das vezes a gente se vê caído, se vê desamparado, segundo aos nossos olhos. A gente se vê assim sozinho. Mas a palavra de Deus nos mostra: se você cair, Ele vai te amparar. Porque Ele está com você. Ele te ampara, Ele te ajuda, Ele está ali ao seu lado. A gente precisa entender isso. Outra situação que eu pontuo na nossa reflexão nessa manhã, verso de número 25, que diz o seguinte, e é aqui que a gente já vai encaminhando a nossa conversa, vou ser breve hoje. Salmista Davi dizendo: fui moço, e já agora sou velho, tenho experiência, já passei por poucas ou muitas e boas, se é que eu posso dizer assim. Porém, por tudo que eu já passei, o salmista dizendo, por mais que eu já tenha experiência, eu nunca, jamais vi o justo desamparado. Se você está aqui nessa manhã e você se vê desamparado,
Tenha essa certeza em seu coração que você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não está só, irmão. Do seu lado, nós como cristãos, a gente anda sempre junto. Sempre em grupo. Eu, você, né? Na verdade, você leva essa reflexão para você. Então é você, o Pai, o Filho e quem mais? Glória a Deus por isso. Então em momento algum você está desamparado. Olha o salmista falando, já fui moço, hoje sou velho. Só que jamais eu vi o justo desamparado. Jamais nessa vida que eu já passei, eu jamais vi o justo desamparado. E ele segue. Nem a sua descendência, nem aqueles que vieram depois do justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só. Não é só você que não está desamparado, irmão. Puxa, eu vim aqui hoje, nesta manhã, mas eu gostaria tanto que o meu familiar estivesse ouvindo essa palavra, porque ele está numa vida assim tão difícil, ele está numa vida tão tribulosa, irmãos. Não é só você que não está desamparado. O seu familiar que hoje não está aqui, aquele familiar que há tempos você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem clamado, ele também tem recebido o amparo de Jesus, através da sua vida. Por conta do amor, do favor que Deus tem por você, ele alcança a sua casa, ele alcança a sua família, ele alcança, ouve e responde às suas orações. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos orienta que nós devemos orar sem cessar. Deus, ele tem ouvido as suas orações. E aí, irmãos, olha, com base em tudo isso, aí eu pergunto, fiz essa pergunta para mim, refletindo a respeito de Salmos 37, e neste momento, nesta manhã, faço essa pergunta para você. Você tem sido um justo? Porque tudo isso acontece, tudo isso é manifesto, a partir do momento que eu tenho me esforçado para ser um justo, para fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus, para andar segundo a vontade de Deus. E aí? Te pergunto, essa pergunta eu já fiz para mim, pessoalmente, em casa, você não precisa me responder. Essa pergunta você vai responder para você. Você tem sido um justo? Porque a gente busca resposta nas nossas vidas. Acredito que você que está aqui nessa manhã tem buscado sobre a sua vida respostas, milagres, o sobrenatural sobre a sua vida financeira, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Aí eu faço uma pergunta para você novamente nessa manhã. Você tem sido justo? Você tem andado segundo a palavra do Senhor referente a finanças? Como assim, Carlão? O que você quer dizer? A palavra do Senhor, ela nos orienta que nós devemos trazer todos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro, ao templo, à igreja. Carlão, mas a minha vida financeira parece que não vai, parece que não deslancha, parece que eu não tenho respostas, parece que Jesus não tem cuidado de mim, não tem me amparado, não tem visto as minhas necessidades financeiras. Aí eu te pergunto, você tem sido justo com a palavra do Senhor referente a finanças? Você tem sido um dizimista? Você tem sido um ofertante? Porque é fácil a gente olhar a vida do irmão que está do nosso lado, que está vindo para a igreja, que trocou de carro, que comprou uma casa nova, que está reformando a casa, que está com vários negócios, ou que está indo bem nos negócios. É fácil a gente olhar o resultado, sem ver o processo. É muito fácil. Foi fácil, acredito, lá atrás, muitos olharem para a vida de José e falar, mas na posição que ele tá fácil. Ele manda e desmanda. Mas difícil a gente ver o processo. Difícil a gente ver a caminhada da pessoa. É fácil, o fulano compra carro, mas também o faturamento do fulano é X? É alto? Tá, mas e aí? Será que é só isso? Por que será que o faturamento do fulano, do beltrano, do ciclano, do irmão da direita, da esquerda, da frente, atrás, tem sido tão positivo?
Faça uma análise. Pergunte para ele: irmão, você é dizimista? Você é ofertante? O que você tem feito? Você tem plantado nessa obra, na obra do Senhor, aqui no São Jorge? Porque é gostoso nós estarmos aqui nesta manhã, num lugar confortável, com áudio nítido, limpo, fazendo uso de uma tela nítida aqui atrás, um ambiente agradável. Os nossos carros estão bem guardados no estacionamento ao lado. Nós temos 10 terrenos que nós fizemos aquisição ali no Santa Marta, é esse o nome do bairro? Santa Lourdes. Santa Lourdes. Temos uma chácara. É mais de quantos mil metros, pastor? 9? 9.000 metros ali, próximo ao Unileste. É fruto da sua obediência, de você ser justo, de você ouvir a palavra do Senhor e colocar a palavra do Senhor em prática. Mas, infelizmente, eu acredito que se Deus está trazendo essa reflexão para a gente nessa manhã, que tem alguém que talvez não seja nenhum dos irmãos que estão aqui nesta manhã, mas quem está ouvindo em casa, está nessa dificuldade, nesse embate, nessa luta, em ser um dizimista, em ser um ofertante. Deus não precisa do meu dinheiro, irmão, pelo amor de Deus. O que eu entrego para Jesus faz a diferença nenhuma para Ele. Mas eu preciso do favor de Jesus. Você precisa do favor financeiro de Jesus sobre a sua vida. Nós precisamos, o irmão e a irmã que está em casa, precisa do favor de Jesus. Porque se Jesus não operar um milagre na nossa vida de acordo com a palavra e nas nossas finanças, o que a gente vai poder fazer? Nada. João 5 fala a respeito disso, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada. Acredito que os irmãos estão entendendo. No relacionamento, você que já é casado, marido e a esposa, né? Você busca ao Senhor, né? No Senhor, que o Senhor faça justiça, que seja justo, que o seu relacionamento seja um relacionamento gostoso, um relacionamento alegre e feliz. Mas quanto que você tem sido justo no seu relacionamento? Porque a palavra diz para o homem que o homem deve amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. Você tem amado a sua esposa, irmão que está aqui, que é casado, que está em casa, assim como Jesus amou a igreja, dando a vida pela sua esposa, fazendo o possível e aquilo que até mesmo é impossível pela sua esposa? Como que você deseja justiça, que Deus seja justo no seu casamento, se você não tem feito, não tem agido, não tem andado segundo a palavra? Para as esposas, a mesma situação. Fala que as esposas precisam ser submissas aos seus maridos. Até que ponto você, esposa que está aqui nessa manhã, tem sido submissa ao seu marido? Mas meu casamento parece que não vai. Parece que quando eu chego em casa é só luta, é só guerra, é só briga. Vamos refletir a respeito da palavra. Nós estamos falando a respeito do justo. E um pouquinho eu estou dando uma entrada a respeito do ímpio. Segue a nossa conversa. Quanto que você tem sido justo no seu ministério? Nós começamos a nossa conversa e falei com vocês que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Qual tem sido o seu esforço? Porque se você busca, né, refletimos a respeito do justo e do que Deus faz, como Deus age na vida do justo, como que você tem sido um justo mediante a palavra do Senhor referente ao seu ministério, que é o ministério da reconciliação? Qual tem sido o seu esforço em convidar alguém para estar participando aqui conosco das reuniões? Qual tem sido o seu esforço para falar para o seu colega de trabalho, para o seu colega da escola, para o seu vizinho, que Jesus salva, batiza, cura e que em breve voltará, que aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado? Carlão, quero que Deus haja na minha vida. Deus age. De graça, irmão, hoje nós estávamos conversando, e é importante, você tem participado das escolas que a nossa igreja tem disponibilizado? Hoje de manhã o nosso pastor estava falando exatamente a respeito disso. De graça só a salvação, irmão.
Só a salvação que é de graça. Porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça. E a graça nós aprendemos no discipulado. Você que ainda não foi discipulado, procure o nosso pastor. Fale, pastor, quero ser discipulado. No discipulado nós aprendemos isso. Que a graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos Jesus ter sido crucificado, moído naquela cruz, sabendo que Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele não merecia. Ele morreu por nós. E nós muito menos merecíamos esse amor tão grande que ele demonstrou por nós. Mas nós recebemos, mesmo sem merecer. Então, de graça, só a salvação. Mas se você quer que Deus haja na sua vida, irmãos, que jamais você seja desamparado e que jamais a sua descendência venha mendigar o pão, você precisa andar como um justo. Eu preciso andar como um justo se eu quero que Deus haja na minha vida e que Deus opere o sobrenatural. E como que eu ajo no meu ministério, que é o da reconciliação, para que Deus trabalhe e responda? João 15,16 vai falar bem claro a respeito disso. Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, Jesus falando, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Jesus falando, Ele, o Pai, vulo conceda. Deus já está dando aí, ó, Jesus está dando a dica para mim, para você, para nós. Jesus, Deus, Ele age nas nossas vidas, mas mediante a nossa atitude de sermos justos, de andarmos segundo a palavra. E ser justo no ministério é a gente se esforçar para dar frutos, para ajudar o desconhecido, aquele que ainda não conhece a Jesus e não tem Jesus como Salvador, a ajudar ele a se reconciliar com Cristo. E aqui, irmãos, é importante a gente entender o seguinte, que ser encontrado como justo diante de Deus não significa ausência de problemas ou de dificuldades nas nossas vidas. Pelo contrário. Porque na palavra de Deus já diz, ó, depois você lê na sua casa, João 16,33 diz, no mundo, Jesus falando, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Próprio Jesus falando. Então eu ser um justo, isso não me deixa isento de dificuldades. Pneu do meu carro também fura, irmão. Eu tenho que colocar combustível assim como você, e combustível não está caro, não está barato, está caro. Eu preciso fazer manutenção no meu carro, às vezes dá um probleminha numa situação ou outra lá em casa. Às vezes eu tenho situações a serem ajustadas na minha família. Às vezes eu tenho situações a serem ajustadas entre pessoas que não estão mais diretamente ligadas a mim, mas indiretamente ligadas a mim. Preciso ajustar. Mas Carlão, você não é justo? Sim, estou na condição de justo, graças a Deus. E você que está aqui nessa manhã também, você está na condição de justo, em nome de Jesus. Só que isso não nos ausenta de termos que resolver problemas nas nossas vidas. Pelo contrário, a própria palavra, ela nos diz isso. João 16,33. Jesus já nos alertando, vocês vão ter problemas. No mundo que vocês estão vivendo, vocês terão aflições, dificuldades. Mas vocês precisam ter bom ânimo. Porque eu venci todos esses problemas. Eu venci todas essas dificuldades. Tudo isso que para vocês é difícil, eu, diz o Senhor, eu já venci. Então não tem por que você ficar triste, angustiado. Puxa, hoje eu vim, Carlão, olha, hoje era tudo ou nada. Jesus manda te dizer, eu venci o seu problema. Segue a nossa reflexão. E é interessante que mesmo sendo justo, irmãos, acabei de falar, a gente tem problema. Eu tenho um testemunho para dar para vocês, que até muito tempo, vai ser rápido, estou dentro ainda do meu limite. Para mim foi momento e motivo de vergonha, esse testemunho. E aí você vai falar, ô louco Carlão, logo na sua vida? É, logo na minha vida. Eu há alguns anos,
com a graça de Deus, eu tive a oportunidade de adquirir um imóvel. Hoje, esse ano eu faço 30 anos, eu tenho a alegria de dizer que já tenho um imóvel. E eu vi meus pais, a dificuldade que foi para eles a conquista de um imóvel. Hoje, graças a Deus, minha mãe já tem a conquista da casa dela, do terreno dela, tem realizado o sonho dela. E eu moro já sozinho. E quando eu comecei a morar sozinho, irmãos, eu não tinha facilidade com o dinheiro. E quando eu digo facilidade com o dinheiro, não é eu ser alguém que mexe no dinheiro das pessoas. Pelo contrário, eu sempre fui muito honesto quanto a isso e ainda sou. Mas eu digo, eu não tinha habilidade na administração com o meu dinheiro. Então eu gastava mais do que eu ganhava, do que eu recebia. Não ganho, eu recebo, porque eu trabalho e não está vindo de graça, eu recebo pelo meu trabalho. E eu gastava mais do que eu recebia. E quando eu estava morando com a minha mãe, se faltasse eu pedia, minha mãe ajustava, ok, era uma responsabilidade. A partir do momento que eu fui morar sozinho, eram outras responsabilidades. E no decorrer do tempo, irmão, estou falando tudo isso para você entender que o justo também passa por momentos de dificuldade e muitas das vezes por falta de controle do próprio justo, falta de organização. Irmão, eu moro sozinho, em casa vem o mínimo de água. Em casa antes via 30, agora vem 40, porque aumentou a água lá. O mínimo é 40, eu não gasto mais que isso, então o mínimo era 40. E por falta de organização, eu deixei vencer 3 contas de águas. Não vou dizer para você, se você sabe que depois de 3 contas de águas corta, é porque em algum momento da sua vida você já passou por essa falta de administração. Então, aqui ninguém sabia disso, só eu sabia disso, amém, irmãos? Fica na bênção com isso. Só eu sabia que depois que 3 contas de águas vencem, SEMAI vai lá e corta. R$30, estou falando para você de R$30. 3 vezes 30 é 90. Por conta de R$30 no mês, né, que cada mês era 30, cortaram a minha conta de água, minha água, o fornecimento de água em casa, irmãos. Cheguei cansado do serviço em casa, um calor que estava aquele dia. Cheguei para tomar um banho, a hora que eu abri a torneira, fez esse barulho. Só senti o ar saindo. Falei, eu não acredito. E aí quando eu fui ver, tinham cortado a água de casa. Pô, mas Carlão, R$30, o que é R$30 para você exatamente? Para muitos, e não desmerecendo, R$30 hoje para mim, graças a Deus, não faz diferença. Graças a Deus. Mas eu já passei por isso. Já passei por isso. E hoje eu posso contar isso para você, porque às vezes para você R$30 faz a diferença. Para o irmão que está em casa, R$30 faz toda a diferença. E aí, nesse momento, eu poderia dizer assim para Jesus, mas Jesus, tua palavra diz que, lá o salmista Davi falando, que jamais ele viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Por que eu estou aqui passando por esse momento? Por que cortaram a minha água? Simples, testemunho do Luiz Felipe. Porque eu não fiz a minha parte. A culpa era minha. Eu era dizimista e sou dizimista, estava dizimando, ofertando, como continuo. Mas cortou. E aí? É culpa de Jesus? Sim ou não? Não, culpa de Jesus não tem nada a ver com o rolo, a culpa é toda minha. Então, não é porque você é um justo, não é porque eu sou um justo, que nós não teremos problemas. Nós não teremos dificuldade nas nossas vidas. E para finalizar, falando a respeito de ser justo, teve alguém mais justo, ou tem, porque ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo, tem alguém mais justo do que Jesus? Hoje nós estamos aqui participando, iremos participar de ceia, celebrando que em um determinado momento Jesus ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou e em prova disso nós estamos aqui hoje reunidos. Teve alguém mais justo do que Jesus? E mesmo assim, foi crucificado. Cuspiram em Jesus. Bateram em Jesus. Falaram mentiras de Jesus, mesmo ele sendo justo. Olha quanta injustiça. Jesus não precisava passar por tudo isso, se fosse analisar pelos nossos olhos, porque ele não devia nada para ninguém. Jesus é e continua sendo justo. E como se não bastasse,
Ainda tinha o costume que, dentre os que estavam sendo crucificados, podia ainda se soltar um. Uma pessoa podia ser solta ali no ato da crucificação. Nesse momento o povo poderia se render e falar: não, solta Jesus. Eles soltaram a Barrabás. Mais uma injustiça em cima de Jesus. Só que Jesus está vivo. E ele morreu porque era necessário, mas hoje nós estamos aqui, juntos, unidos, celebrando a vitória que ele teve e que ele contemplou a cada um de nós. Você tem a felicidade de estar aqui. E ele nos falou: vou, mas vocês não estarão sozinhos. Mando o meu Espírito a cada um de vocês. Espírito este que é o Consolador. Então, graças a Deus, Jesus foi. Estamos falando desses dias a respeito do Pentecostes. Participe, esteja junto, receba um pouco mais do Espírito Santo de Deus, aprenda um pouco mais a respeito do Espírito, seja um pouco mais cheio a ponto de transbordar sobre o Espírito Santo. Que esse é o Espírito que está na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que nos convence, que nos ajuda, que nos consola. Este é o Espírito que habita em nós. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar nesta manhã. E eu gostaria de convidar o pastor para ficar já à vontade neste momento, enquanto faço a oração. Você ainda com os seus olhos fechados, estaremos fazendo uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra. Muito obrigado pela reflexão. E que no nome de Jesus, meu Pai, que no nome de Jesus, que como filhos, que nós venhamos nos encontrar diante do Senhor como justos. Porque nós refletimos nessa manhã que o Senhor age na vida do justo. Mas para que isso aconteça, ó Pai, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque de graça apenas a salvação. Mas para que o seu favor, para que os milagres, para que as maravilhas do Senhor sejam manifestas sobre as nossas vidas, nós precisamos andar segundo a sua vontade. E nós sabemos que aquele que anda, ó Deus, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, segundo o teu coração, esse é encontrado como justo diante do Senhor. Então que no nome de Jesus, nós te pedimos nesta manhã, para que isso venha a ser feito, para que o teu Espírito Santo venha nos convencer, ó Pai, de sermos pessoas justas, de andarmos segundo a tua vontade. Nos ajude, que nós não venhamos, ó Deus, olhar para o ímpio e sentir inveja dos resultados dele. Pelo contrário, que nós tenhamos também, ó Deus, a certeza de que o Senhor está nos amparando, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor não se esqueceu de nós. E também, ó Deus, que com a experiência de muitos, a gente pode ver que jamais o Senhor nos deixa na mão. Então, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é para que o Senhor traga a resposta necessária que o meu irmão nessa manhã está necessitando. E melhor do que tudo isso, que ele venha entender que todas as respostas estão vindo sobre a vida dele, porque o Senhor tem sido com cada um de nós. Em nome de Jesus, isso é o que eu te peço e te agradeço, porque sei que respostas foram manifestas nessa manhã. E você que concorda com a minha oração, aplauda não a mim, mas ao Senhor Jesus.